Olá, estudante do primeiro semestre da segunda etapa da EJA. Seja bem-vindo a esta aula de correção de atividades. Eu sou Núbia Pontes, professora de Ciências, e nós vamos corrigir as atividades referentes ao conteúdo Célula, Comunidade da Vida. Vamos direto aqui, então, para a atividade de fixação 1 do módulo 2, unidade 1. Questão número 1. Acompanhe aí comigo na tela. Um tipo celular possui parede celular e pode conter cloroplastos, além de não possuir centríolos e geralmente não apresentar lisossomos. A célula mencionada é a letra A, animal, letra B, vegetal, letra C, procarionte ou letra D, bacteriana. Então, essa é uma questão sobre célula. Então, você já sabe que célula é a unidade morfofisiológica da vida, todos os seres vivos são formados por célula. A célula é formada por membrana plasmática, o seu conteúdo está mergulhado numa parte fluida que é o citoplasma, também chamado de citosol ou hialoplasma, e tem material genético. Então, essas três partes são comuns a todos os tipos de células. Entretanto, existem estruturas que existem em um tipo, mas não existem no outro. Quais são os dois tipos básicos de célula? Procarionte e eucarionte. A procarionte, ela não tem um núcleo organizado, o DNA fica disperso no citoplasma. A eucarionte tem um núcleo organizado, tem um material genético dentro de uma estrutura chamada carioteca, é a membrana que forma o núcleo. Em se tratando de células eucariontes, você já estudou célula animal e célula vegetal. A célula animal, obviamente, compõe os tecidos, o organismo dos animais. A célula vegetal, de todos os tipos de vegetais, e elas têm diferenças mesmo sendo ambas eucariontes. O que é que tem na célula vegetal que não tem na animal? Na célula vegetal tem parede celular, tem vacúolos, tem cloroplastos, porque são células que fazem fotossíntese. E a clorofila, que é o pigmento fotossintético, está lá dentro dos cloroplastos. A célula animal não faz fotossíntese, os animais são heterotróficos, né? Então, não são autotróficos. Então, tem ali outras organelas. Mas tem também muita coisa em comum com a célula vegetal. Entretanto, por exemplo, estruturas como centríolos estão presentes nas células animais, mas não estão presentes nas células vegetais. Então, a questão aqui pede para você identificar, ele vai dando dicas ali no enunciado sobre que tipo de célula ele está falando. E aí, você já identificou? Vamos olhar de novo aqui as alternativas, tá? Então, que tipo de célula é essa que tem cloroplasto, né? Que não possui centríolo e geralmente também não apresenta lisossomos. Esse tipo de célula é a célula vegetal. Este é o gabarito da número 1. Vamos para número 2. Antes disso, né, coloquei aqui uma imagem de célula vegetal para você se lembrar como que é representada essa estrutura, né? Tem aqui o vacúolo, que não tem na célula animal, o cloroplasto também e a parede celular. Questão número 2. O estabelecimento da teoria celular foi possível graças ao desenvolvimento da microscopia e foi formulada a partir das ideias de 3 pesquisadores, que são, letra A, Russell, Darwin e Mendel, letra B, Hooke, Bohr e Rutherford, letra C, Leeuwenhoek, Darwin e Hooke, letra D, Schwann, Schleiden e Virchow. Então, aqui é uma questão que cobra seus conhecimentos sobre os cientistas que realizaram este estudo que culminou na teoria celular. O que é que diz a teoria celular? Que
Todos os seres vivos são formados por células. Mas para saber que todos os seres vivos são formados por célula, foi preciso primeiro visualizá-las, né? E para visualizá-las, precisaram inventar o microscópio. Depois que inventaram, estes cientistas realizaram diversas observações e chegaram a essa conclusão, né? Que todos os seres vivos são formados por célula, que uma célula dá origem a outra célula. Quem fez isso? Quais foram os cientistas envolvidos? Você lembra? Olha só. Todos esses aqui são cientistas de alguma área, ou da química, ou da biologia, mas o gabarito que nós vamos marcar aqui é letra D. Foi Schwann, Schleiden e Virchow. E aqui a carinha deles, né, o nome completo, Matthias Schleiden, Theodor Schwann e Rudolf Virchow. Questão número 3. Um grupo de capivaras que vivem em determinada região do Cerrado Goiano pode ser classificado como, né? Então, você lembra também sobre os níveis de organização da vida em biologia. A gente estava falando de células, né? O conjunto de células forma tecidos. O conjunto de tecidos, que são células ali especializadas, tem uma forma e função semelhante. O conjunto de tecidos forma órgãos. O conjunto de órgãos forma sistemas, né? Por exemplo, o sistema digestório é formado pela boca, os dentes, a língua, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado. Estes são as estruturas e os órgãos que formam o sistema digestório, por exemplo. E o conjunto dos sistemas, se eu pegar o sistema cardiovascular, o digestório, o respiratório, tudo junto, eu vou ter então um organismo. E se a gente extrapolar para além do organismo, o que a gente tem? Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Eu, você, todos os seres humanos, todos os homo sapiens, por exemplo, né? Nós temos uma população. População é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Mas vocês sabem que nós não existimos sozinhos, nós convivemos com outras espécies. Como que a gente chama, então, um conjunto de diferentes populações, que são formadas por diferentes espécies? Nós temos uma comunidade. E o conjunto das comunidades? Nós vamos ter um ecossistema. O conjunto de todos os ecossistemas da Terra, nós temos o que chamamos de biosfera, que são todas as regiões do planeta onde existem seres vivos. E aí, qual que é a alternativa que nós vamos marcar? Como que esse grupo de capivara que vive em uma determinada região do Cerrado Goiano pode ser classificado? É letra A, uma comunidade, é letra B, um ecossistema, é letra C, uma população ou é letra D, um organismo? E aí, lembrou? A resposta é letra C. É uma população. Estou falando só das capivaras, elas habitam o mesmo lugar ao mesmo tempo, elas são ali da mesma espécie, então isso é população. Vamos ver aqui, ó. Um indivíduo representa a espécie. O conjunto de indivíduos de uma mesma espécie é a população. E o conjunto de diferentes populações convivendo, nós temos uma comunidade. Questão número 4. O tato é responsável por perceber vibrações, captar a pressão, além de perceber a dor e as diferenças de temperatura. Diferentemente dos outros sentidos, ele não está localizado em um único local, pois está presente em praticamente todas as regiões do corpo. Uma vez que os receptores se localizam onde? Onde estão os receptores do tato? Letra A, no pé, letra B, na mão, letra C, na boca, letra D, na pele. Então, nós interagimos com o ambiente por meio de órgãos dos sentidos. Temos os olhos para a visão, as orelhas para a audição, a língua para a gustação, e todos eles são formados por células e tecidos especializados. O conjunto de células que forma a barreira protetora do nosso corpo, elas são células do tecido epitelial. Elas vão formar principalmente a pele e outras partes de revestimento do corpo, como mucosas e mucosas internas também. Então, o tecido epitelial forma a pele.
E a pele, que é responsável pelo tato, tendo ali terminações nervosas que vão captar diferentes sensações, como o toque, né, a pressão, vamos perceber também dor, vamos perceber variações na temperatura, né? Então, você já sabe a resposta. Qual que é o gabarito? Se localizam onde? Na pele. Aqui, um corte de um pedacinho da pele, mostrando todos esses receptores, né, na forma de terminações nervosas, eles recebem nomes diferentes, né? Por exemplo, terminações nervosas livres, elas percebem cócegas, coceira, calor, frio, dor. Os chamados discos de Merkel também são terminações nervosas, percebem o tato, né, o toque em geral, a pressão. Os chamados bulbos terminais de Krause percebem variações de temperatura, então quando a gente perde calor a gente sente frio, tá? Por exemplo, corpúsculos de Meissner também percebem pressão, tato e vibração. Corpúsculos de Pacini percebem pressão e vibração, e cada um localizado ali a uma profundidade um pouco diferente dentro da derme, tá? Então, são responsáveis por, em conjunto, interpretarem os sinais que recebemos de fora do nosso corpo, certo? Então, vamos para a próxima e última questão da aula de hoje. Questão número 5, relacione a primeira coluna com a segunda. Então, nós vamos relacionar os conceitos de biosfera, ecossistema e comunidade, população, com o que está aqui no texto ao lado. E eu já expliquei, né? Aproveitei lá a questão anterior, você já sabe o que significa cada um. Então, eu já vou passando aqui, lendo e colocando a resposta. Conjunto formado pelo meio biótico e abiótico do ambiente e pela interação entre os dois meios. Eu estou falando do quê? Eu estou falando de ecossistema. Então, vou colocar o número 2 aqui. Grupo de organismos de mesma espécie que habitam uma determinada área em um mesmo período de tempo. Eu estou falando aqui, então, de uma população. Número 4. Conjunto de todos os ecossistemas da Terra. É uma biosfera. Conjunto de populações diferentes que habitam uma determinada área em um mesmo período de tempo. Número 3, isso aqui é a definição de comunidade. Então, essa foi a correção das atividades referentes a este módulo. A gente se vê numa próxima aula. Até lá e tchau, tchau.